E olha lá, show de bola! Vamos que vamos, porque agora é unidade 2! Aí eles ficam, aí, mas nós acabamos de fazer a avaliação, é assim mesmo, filho, o negócio está correndo, está fluindo. O legal é que vamos começar a unidade 2 do mesmo jeito que terminamos a unidade 1. Falando de função. Isso mesmo, na mesma pegada, porque pode se acostumando, porque a unidade 2 é em função da função. É muita função, minha gente. E aí, Vitor, tudo beleza? De boa? Então vamos junto. A aula 32, a gente começa a segunda unidade, mas, né, como o professor Maurício disse, a gente já deu um spoiler lá na unidade 1, né? A gente já deu o pontapé inicial lá no finalzinho da primeira unidade. Para quê? Para não ser totalmente novo, né? Novidade. Então a gente dá aquela continuidade na aula de hoje e por aí afora, né? Isso. E a avaliação? Foi boa, tava tranquilo, não tava? O que vocês acharam? Tava suave. E tava muito, tá vendo? Fácil, muito fácil. Né? E o legal é que, assim, não vem com aquela que ensinou com maçã e cobrou com pera. Não, né? Ensinou com maçã, cobra com maçã, porque o que a gente está ensinando, a gente está cobrando de vocês. Nada diferente, né? A avaliação não veio nada diferente do que a gente trabalhou nas aulas, trabalhou nas atividades de sala, nos exemplos. Então, tá bem tranquilo. Tem uns reclamando, porque vocês colocaram aquele assunto e nem caiu aquele assunto. É porque, assim, são 5 questões. Não dá para contemplar tudo. Não. Mas vocês precisam entender e aprender tudo. Na prova que a gente vai mesclando ali e tal, e tenta cobrar aquilo que a gente sabe que vai ser importante para vocês. Verdade. Vamos que vamos então, aula de número 32, bem-vindos à segunda unidade, mas que a gente continua a ideia de função agora. Isso. No terceiro episódio da temporada, né, certo? Porque sabe que a gente vive de série aqui, Vitor, a gente vive de série, tá? Então aqui nós temos o terceiro episódio da temporada Ideia de Função. E hoje a gente vai ver o que mesmo? Valor numérico de uma função, ou seja, máquina de fazer contas, e vamos trabalhar alguns problemas que envolvem função. Muito bem. E como combinado, dito aí nas primeiras aulas, né, que a partir da unidade 2 a gente ia começar a colocar as fotos dos alunos atuais desse ano, né, de 2023. Então vamos lá, hoje temos aí o oferecimento da aula de hoje para uma turma muito linda, né, olha aí, top nossos alunos, do professor Ranieri, né, então todos os alunos aí sintam-se abraçados por nós. Um cheiro, um beijo para todos vocês. Vamos junto aqui com eles? Vamos lá? Olha aí, que galera bonita, né? Eu acho que eu preciso sair da frente, né? Que galera bonita, não é? Vamos esconder aqui atrás do Vitor. Tá. O professor. E aí, beijo para vocês, um abraço ao professor Ranieri, né? E essa galera, será que é de que escola? Boa pergunta. Galera linda, hein? A turma recheada, bastante gente. Eles já estão eufóricos, já. agitados. E essa escola e essa turma, de onde vem? Vamos ver? Então, essa escola é a Escola Jean Piaget, mas o Polo Maria Rosa de Oliveira em Espigão do Oeste. Ixi, Espigão do Oeste, eu não sei nem assim não, mas ela começou por Espigão do Oeste e ela tem uma certa queda. Por Espigão do Oeste. A queda não me derrubo toda. Não, a quedona, eu caio mesmo. Eu acho que na hora de selecionar ali, ela foi, sabe, tendenciosa. Não. Eu sempre digo, Espigão mora no meu coração, né? Já morei 7 anos da minha vida em Espigão. Tenho um carinho muito grande para esse município, né? Então sintam-se abraçados aí por nós. Eu fui de acordo com os recebimentos, tá? Os professores presenciais estão mandando as fotos. A gente está colocando nos slides nas aulas, né? Mas assim, de acordo com o que vocês vão mandando, a gente já vai inserindo, tá bom? Beleza. Então, beijão para todos vocês e vamos de assunto. A aula fala do valor numérico de uma função. O professor Maurício já disse que tem a ver com... máquina de fazer contas, ou a máquina de calcular. Isso, não tem mistério. Lembram da expressão algébrica? Lembram da função que nós pegávamos? Entra um número, faz o processo, multiplica por 2, tira 1, multiplica por 2, soma 1, ou multiplica por 3. E lembra desse processo?
É isso aqui, ó. Nós já fizemos, nós já trabalhamos isso aqui. Agora, nós só estamos nomeando o que nós já fazíamos. Olha que maravilha. Então acabou a aula, já está muito fácil, já fazia tudo isso. Porque nós vamos refazer de novo. Até porque eles fizeram prova agora, eles estão com a cabeça assim meio agitada ainda. E quanto mais faz, mais aprende, com certeza, né? É a prática que nos leva à perfeição. Vamos junto? Então, olha lá. Falando de valor numérico, então, como calcular o valor numérico de uma função? É fazendo o que mesmo? Bom, nós vamos substituir os valores de x da questão lá no lugar da equação. Então, naquele lugar da equaçãozinha, eu vou tirar o x e vou colocar o respectivo valor numérico. E a partir daí, meus amigos, é só deixar a máquina trabalhar. Vamos aos cálculos, então. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, f de x igual a 3x mais 40, o que eu quero que aconteça? Multiplicar por 3 e soma 40. Qualquer valor que entrar na máquina de calcular, eu preciso fazer esse processo. Multiplica por 3 e soma 40, né? Então, vamos lá. 3 vezes 3? 9. Soma 40? 49. Beleza, olha aí, que fácil, né? Se fosse o 2, 3 vezes 2? 6. Soma 40? 46. Se fosse o 10, 3 vezes 10? 30. Soma 40? 70. Olha aí, então pronto, é desse jeito, tá? O número que tá aqui dentro do parênteses, a gente vai substituir no lugar de x, porque é f de x. Se é f de x, eu posso fazer f de 3, f de 2, f de 10, de qualquer valor. Daí tá? tem aluno lá se perguntando, esses valores de x são aqueles do domínio? Isso mesmo, são aqueles valores que vão estar lá no domínio da função. E o resultado serão as nossas imagens. Muito bem. Vamos lá então, mais exemplos, olha lá. Dada a função definida por f de x igual a 5x mais 2, determine o valor de f de 1 mais f de 2 menos f de 0. Como faz isso? Vamos substituir no x. Toda vez que aparecer x, a gente vai substituir pelos valores dados aqui, né? Valores. Vamos lá, multiplica hoje tá difícil. Multiplica por 5 e soma 2. Multiplica por 5 e soma 2. Então, se entrar o valor 1, multiplica por 5. 5. Mais 2? 7. Se entrar o valor 2, multiplica por 5. 10. Soma 2. 12. E se entrar o 0, multiplica por 5. 0. Soma 2. 2. Olha aí, né? Muito simples. Só que aí agora eles querem no final, né? O exercício, o exemplo, está querendo que no final a gente realize uma operação. O que eu vou fazer então? O f de 1 é 7, o f de 2 é 12 e o f de 0 é 2. Então é só fazer o cálculo. Isso. 7 mais 12 menos 2, né? 7 mais 12? 19. Tira 2? 17. Pronto, né? Então, às vezes, né, além de você ter que fazer a máquina de calcular, né, a encontrar o valor numérico substituindo a letrinha pelo número dado, às vezes ao final ainda quer uma operaçãozinha. Tem que fazer um processo todo Isso aí pode acontecer, mas nada difícil, você já encontrou os valores ali em cima, é só você aplicar fazendo a operação que o exercício está mandando. Às vezes somando, às vezes diminuindo, multiplicando, seja como for, tá? Fácil, fácil. Não é? Que maravilha. Isso aqui é para poder desestressar. Mamão com o quê mesmo? Mamão com açúcar. Gostoso. Isso é para desestressar da prova e ir embora para casa tranquilo, leve. Né? Mais exemplo, porque a aula de hoje é muito exemplificada e já vem etnomatemática por aí. O quê? Vem. O que é a etnomatemática mesmo? A matemática aplicada à vivência de vocês. E aí vocês vão gostar de entender a função aplicada ao que vocês vivem aí no dia a dia, aí no sítio, né? Na zona rural, aí na comunidade indígena, enfim, tá? Vamos lá? Mais exemplo? Falando agora de substituindo num lugar um pouquinho diferente. Olha lá. Essa eu não sei fazer não, porque essa daqui ó, ele não trocou no lugar do X. Eu já olhei direto para lá, já vou pular. Não, vamos para outro exemplo. Dada a função definida por f de x igual a 5x mais 2. Tá, é 5x mais 2x. Está ao contrário, é 5x mais 2. 5x? Então vamos apagar aqui. 5x. E olha aí. Aqui a gente apaga sem sentir nada, ninguém nem percebe. 5x mais 2. O negócio aqui é ao vivo. 5x
Mais 2? Ah, ainda tem que apagar o 2? Não. Ai, gente. Aqui o negócio é na hora, é ao vivo e a cores. Não sei por que ficou esse negócio. Vamos lá. 5x mais 2. 5x mais 2. Pronto, tá consertado. Só que agora ele quer o valor de x sabendo que a imagem da função é 22. Ah, então agora, professor Maurício, olha o detalhe da conversa aqui. Agora ele deu o número que sai na máquina. Isso. E quer saber quem está entrando? Quem está entrando. Tá vendo por que a aula às vezes começa a falar assim, ah, não, isso aqui eu já sei, pula. Calma. Por quê? Lembra que nós falamos que é um complemento, função parte 1, parte 2, parte 3, elas vêm se complementando, para você poder entender tudo que vem de função, aí depois vamos trabalhar cada tipo de função em aulas separadas. Mas agora, nós sabemos fazer o quê? Joga o número na máquina de calcular, multiplica, soma ou subtrai e sai o resultado. Agora ele falou o seguinte, beleza, essa máquina deu problema. Caiu lá um número, ninguém sabe que o número caiu na máquina e saiu 22. Ah, saiu 22. A gente sabe qual é a operação que está lá dentro. Já sabe, tá aqui a função, ó. 5x mais 2, né? E a gente sabe que lá fora saiu 22. E quer descobrir que número entrou. Como é que eu faço isso? Então agora a gente pode igualar o 5x mais 2 ao 22. Que saiu. E vamos encontrar o valor que entrou, que é o x. E aí, eles já estão olhando e falando, ah, mas eu lembro que vocês explicaram lá o negócio de equação. Isso, virou uma equação do primeiro grau. Ah, então eles já sabem. Já trabalhamos isso em aulas passadas. Sabe tudo. Diz que não tem aquele ditado que águas passadas não movem moinhos, mas aqui aulas passadas movem muita coisa. Falando em aulas passadas, não é? Teve um aluno, que, se não me engano, de Costa Marques, que mandou uma mensagem e muitos outros também perceberam de um equívoco numa aula, Foi. Uma divisão. A gente estava tão ali empolgado na aula que nós dividimos o número e deu 13. E não era 13, era 11. Aula 25. Isso. A esses alunos que perceberam, ó, parabéns. Muito bem, muitas turmas perceberam. Isso mostra participação ativa. Isso mostra que os nossos alunos participam, assistem nossas aulas, veem o que está acontecendo, né? E eu acho isso ótimo, eu acho muito top. Bom. Que aluno inteligente percebe o erro do professor, né? E ele falou assim, não, professor, desculpa aí. Eu falei, não, irmão. Tá certíssimo, tá participando, tem que falar, porque às vezes, na hora que estão aperreados na aula e tal, passa despercebido. Isso que somos dois, hein? E ainda bem que vocês estão atentos. A gente fica um tempão. E eu lembro que nós até discutimos, podia ser tal, mas 10 dá tanto. E pulamos pro 13. Acontece, né? Faz parte. Isso mesmo, somos humanos, mas o importante não é deixar, o importante não é o erro, né? O negócio é conserto. Isso, consertar. A gente precisa consertar, porque vocês aí não podem ficar com dúvida, tá bom? Beleza. Então, que tiver de dúvida, de um possível erro no slide, alguma coisa assim, pode enviar pra gente, que se realmente, de fato, vocês estiverem com a razão, e a gente espera que sim, a gente conserta no grupo ou aqui ao vivo também, tá certinho? Beleza, então aqui a gente sabe o número que saiu, sabe a operação e estamos procurando o número que entrou, o X, né? Vamos lá então na telinha resolver essa parada? O número que sai é o 22. Então 22 é igual a 5x mais 2? Isso, agora eu vou igualar porque eu não vou substituir no lugar do X. O X eu quero saber quem é. Aí vamos resolver, como o professor Maurício disse, a equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, né? O mais 2 estava positivo, passou para outro membro. Negativo. Menos 2. Olha, professor, mas a gente não falou na aula que o primeiro membro tinha que ficar letra e o segundo... Nesse caso, como o 22 está aqui, para não ter que mais trabalhar com o número negativo, a gente traz o 2 para o primeiro membro, desde que fiquem separados em membros. Letras com números de um lado e números sozinhos do outro. Mas aí nessa linha aqui a gente já dá uma consertada, né? Dá uma invertida aí para ficar mais fácil para eles conseguirem visualizar da forma de sempre. 5 vezes x igual a 20. Esse 5 está multiplicando, vai passar? Dividindo. Então o número que entrou na máquina de calcular é o 4. Olha que maravilha, que beleza, né? E teve aluno que já enxergou esse 4 sem precisar fazer a conta. Porque ele falou, bom, sai 22. Então se entrar 1, 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá 7. Se entrar 2, 10 mais 2, 12.
que foi o exemplo anterior que nós fizemos, lembra? Se entra 3, vai dar 15 mais 2, 17. Então ele foi experimentando, pensando, disse, não, é o 4, porque 4 vezes 5, Isso. 20 mais 2, 22. E é aí onde a gente resolve de maneira intuitiva, né? Usando o raciocínio lógico. Joia? Vamos lá então? Então fique atento aos detalhes, vamos ver. Se o número estiver dentro do parênteses, e é de maneira bem clara, aqui, ó, aqui dentro, nós devemos substituir no lugar do x e determinar o valor numérico daquela expressão, que era algébrica e virou numérica. Beleza, então se o número estiver aqui, ó, aqui dentro, a gente vai substituir na letrinha. Ah, vamos fazer isso aqui? Agora sim é 2x mais 5, né? Vamos lá. Então eu vou substituir aqui por 5, né? Então, 2 vezes quem? 5. 2 vezes 5, que é o nosso número que entrou na máquina de calcular. 2 vezes 5? 10. Mais 5? 15. Então, esse é o meu F de 5. Beleza? Se o número aparecer aqui. Vamos ao outro exemplo agora. E se aparecer aqui, fora do parênteses, né? Se o número estiver fora do parênteses, nós devemos resolver a equação e determinar o valor de x. Olha lá, o número agora não está mais dentro do parênteses, está lá fora. F de x é igual a 17. Então agora eu vou substituir por tudo aqui, né? Isso. Esse é o 17, estou querendo o valor de x. Vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente fez anteriormente, né? O 5 está positivo, vai passar para outro membro. Negativo, igual a 3x. 17 tira 5. 12. 12 igual a 3x. Podemos inverter também, 3x igual a 12. Não altera em nada. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 12 dividido por 3? 4. Então, o número que entrou para sair o 17 nessa máquina de calcular é o 4. De cara também, com raciocínio lógico, a gente podia pensar, né? Ah, não, 3 vezes 4, 12 soma 5, 17. Se eu já sei a tabuada do 3, fica mais fácil para eu pensar. Olha só, às vezes o aluno fala assim, professor, mas é obrigado saber tabuada? Não, não é obrigado. Mas a tabuada ajuda muito, porque se eu estou multiplicando por 3 e somando 5, então quer dizer, os resultados que eu vou encontrar são múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Agora, peraí, tem que somar 5. Deu 17, então é o 12, porque 12 mais 5 dá 17. Então 12 é 3 vezes 4. Já sei que é 4. Já economizo um bom caminho. Aqui a gente está vendo situações já aplicadas com a função, né? Mas será que existem problemas que a gente pode trabalhar com isso, que envolvem a função? Problema tem um monte. Tem um monte de problema. Ixi, mas vou começar a contar aqui. Não precisa não. Ah, tá. Problema existe, né? Agora o que a gente precisa é solução, né? Então, falando de problema, é hora da etnomatemática, ou seja, a gente vai trabalhar com vocês situações práticas da vida de vocês, do cotidiano, que envolve a função e a gente consegue resolver do mesmo jeito. E claro, né, muitos dos nossos alunos produzem queijo. Sabia? Sabia, Vitor? Né? Você já visitou alguns alunos aí, né? Você consegue ver que muitos alunos na zona rural, nos sítios, os pais produzem queijo, né? Você falou do queijo, eu lembrei da aluna de Calama, lá na margem do Rio Preto. Delícia, hein? Lembra, Vitor? Queijo e requeijão, muito bom. Tem até um aluno lá surdo, né, Vitor? O Vitor conversou bastante com o irmão dele. O irmão dela. E aí, nós fomos em outro também. Quente. Em Costa Marques. Não, de Costa Marques, que eles produzem linguiça. Lembra que a gente foi convidar a gente para comer linguiça? Nossa Senhora. Não, visitar os alunos a gente volta pelo menos com 2 a 3 quilos a mais, né? Porque é sempre uma delícia, uma delícia. Então, falando de queijo, nós vamos ver um vídeo agora que fala dessa produção, né? E a gente vai trazer isso para as aulas e para o assunto de função. Vamos assistir.
E quem disse que a produção de queijo não tem matemática? Tem sim, e você vai aprender isso na aula de hoje. E tem mesmo. A produtora de laticínios Luzinete sabe bem disso, pois tudo aqui é tabelado para que não haja gastos desnecessários e o produto seja de qualidade. E é claro, visando o lucro, que em média, segundo ela, é de 65%. Todos os dias são produzidos aqui no Paiol do Queijo cerca de 12 litros de queijos. Para se fazer 1 quilo de queijo, será preciso quantos litros de leite? 10 litros faz 1 quilo de queijo. Não, aí o frescal faz com 8 litros, mussarela com 12 litros e assim por diante. Os outros, são entre isso aí, 10 litros, 8 litros e 12 litros para fazer 1 quilo de queijo. Porque é pré-cozido, né? Uma massa cozida, então aí ela exige mais leite. E o frescal, como é uma massa menos cozida, ele vai menos leite, assim, para fazer o frescal, né? Parte do leite usado na produção do queijo é produzido pelas vacas da propriedade e parte comprado de produtores vizinhos. Cada litro de leite custa R$ 1,80. No final, o custo... 22 de custo e 30 na venda. Aí, essa é a... Porque nós estamos com 1.000 litros agora, no momento, né? Quantidade de funcionários? O funcionário aqui é a indústria, é só um, que é o rapazinho que ajuda nós a limpar, e eu e meu esposo. Somos em 4. A gente trabalha assim, a gente vende 70% aqui no Paiol do Queijo, na BR-364 aqui, no quilômetro 71, e 30% na capital. É a nossa produção, né? A gente leva 30%. Nós mesmos entregamos. Não é terceirizado. A gente mesmo vai, entrega, faz as entregas e o resto tudo é aqui, na BR. Eles que embalam, a gente leva em peças grandes de 4 quilos e lá eles que vendem do jeito que eles querem, que eles cortam, né? A gente vende já a barra de 4 quilos para eles. E como vocês viram, a produção de leite é pura matemática. Matemática pura, aplicada, podemos aplicar na função, na razão, na proporção, aí vai da sua imaginação. E isso a gente vai resolver na aula. E aí, galera, beleza? Gostaram? Legal o vídeo, né? É muito bom, até porque agora nós já temos um certo conhecimento sobre a quantidade de leite, a quantidade que rende esses litros de leite em queijo, que cada queijo, aí tem um detalhe ali também. A gente viu num laticínio, né? Mas só que, claro, né? Existe a parte caseira também, né? Muita gente faz em casa. Que, por sinal, vou falar a verdade, eu, às vezes, prefiro aquele queijinho, o sítio mesmo, aquele da roça mesmo, do que aquele mussarela, não sei o quê. Ele, sei lá, ele tem um negocinho diferente. Tem. Sabor. Então, agora essa produção de queijo, essas medidas que envolvem, vocês viram ali que depende, né? Se o queijo é frescal, se o queijo é mussarela, aí tem uma dosagem de litros de leite e da produção diária, muito bacana. A gente visitou esse laticínio e foi realmente muito legal todo esse conhecimento, né? Às vezes eles pensam que tá tendo aula de NBAZ, né? Mas não, é a matemática aplicada ao sítio. Nada impede que na NBAZ vocês também consigam enxergar a matemática nos espaçamentos, né, nas covas, nas áreas ocupadas. Né? Nada disso impede que vocês olhem e já vejam a matemática também. Isso é muito bom, porque você consegue casar as duas e você vai ver que casando as duas, a sua percepção de conteúdo fica muito melhor. Olha aí. Vamos lá então agora colocar isso em prática. Olha lá na telinha. Então vamos de queijo mussarela. Para fabricar 1 quilo de queijo, precisamos de 12 litros de leite. Vamos ver numa tabelinha? Vamos lá.
1 quilo, 12 litros. Se forem 2 quilos, Ah, então vão ser o dobro, 24 quilos, não é isso? Litros, né? Litros. E se forem 10 quilos? Bom, se está na multiplicidade de 12, então vai ser 120 litros. Isso mesmo, né? Então, observando a tabela, a gente já de cara vê que isso está evoluindo de uma maneira sequencial, né? Tem uma sequência correta, porque está aumentando de 12 em 12, né? E claro, como essa tabela a gente pode montar uma função, né? Fala sério, dá sim, dá para montar a tabela, uma função, vamos ver. Bom, de acordo com a tabela, temos que a produção de queijo depende da quantidade de leite. Opa, função é a dependência entre duas grandezas. Grandeza, o que pode ser medido, queijo e leite. Eu posso medir os dois. Então, tenho ali uma função. Achei que grandeza era uma coisa grande, o queijo grande. Pode ser uma coisa pequena também. Tem o queijo e tem o leite, né? Então temos uma relação entre duas grandezas. Quanto mais leite, mais queijo. Quanto menos leite, menos queijo. Quanto mais buraco, mais o queijo é suíço. Dada a função, então, agora, f de x igual a 12x, ou seja, a cada quilo, né, a gente vai multiplicar por X. Por 12, né? Ah, por 12. O quilo já é o x. Tá. Onde x é a quantidade de quilos de queijo e o f de x é a quantidade de litros de leite. Vamos fazer então? Vamos ver? Sendo f de x igual a 12x, quero produzir 50 quilos de queijo mussarela. Quantos litros de leite eu preciso? Então, ó, 12 vezes x. No lugar do x, eu vou colocar quem? 50, né? 50. Oh, peraí. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Oi, tá de borracha, não escreve. 50. Então, temos aí o F de 50, porque agora eu quero fazer 12 vezes quem? 12 vezes 50. E quanto é 12 vezes 50? Bom, 12 vezes 5 é 60. Isso, 60. Acrescentamos um zero. 600. Então, 600 litros de leite a gente vai produzir, tá? Beleza. Certo? Certinho. Com 50 quilos de queijo, a gente vai precisar, né, de 600 litros de leite para produzir os 50 quilos de queijo. Vamos lá agora. Vamos falar de leite, então. Rondônia tem uma média de produção de 2,2 milhões de litros de leite por dia. Uma atenção especial a essa escrita numérica, tá? 2,2 milhões. Nos últimos 3 anos, o Enem tem colocado questões onde ele trata o número dessa maneira. Inclusive, no ano passado, ele passou um número assim e só queria que você descobrisse qual era o valor posicional de algum algarismo. Beleza. Sendo considerado o maior produtor de leite da região norte e a 9ª maior bacia leiteira do país. Uau! Destaques, né? Temos que... aqui é mais conhecimento, né? A técnica da Emater, a pecuarista, gera aumento de produção de leite em Rondônia. Então, a pecuária leiteira, o que acontece? Conta com incentivo do governo, né? Por meio da entidade chamada de Emater. Os extensionistas da autarquia prestam assistência a produtores rurais do estado com técnicas e novas metodologias para aumentar a produção. Isso aí, se vocês confirmarem com o pai de vocês, é assim mesmo que funciona. Quem tem gado leiteiro aí, né, sempre procura o recurso, né, de ter uma assistência do governo, um incentivo do governo, né? Beleza, que maravilha. Produção de leite, mas na média de produção de leite no Brasil é 5 litros por vaca. Então, quer dizer, nós temos uma produção geral, mas em média por animal, a média é de 5 litros por vaca. Entretanto, há registros de vacas que chegam até a 10 litros por dia. Vai depender do animal, né? Do rendimento de cada um. Aqui, nesse caso aqui, é num regime de semi-confinamento, né? A vaca fica isolada ali, não está amamentando, está só mesmo aquele processo de ceder o leite para a produção. Então vamos lá, né? Se a gente tem dentro dessa média ponderada aqui que foi colocada, né? Uma vaca
produz 5 5 litros. É claro que aí, se a gente for... Aqui é 2 em quantidade de vacas, isso, tá? não é tem nos quilo. quilos. Não tem os quilos. A vaca tá mais gorda. Não é o peso da vaca que diz isso, não. 2 vaquinhas, 10 litros. 10 vaquinhas, 50 litros. Então, a produção de leite vai ser dada através de uma função F de x igual a 5 vezes x. 5 vezes x, sendo que esse x, claro que vai ser a quantidade de Vacas e né? animais, isso. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo? Vimos que para produzir 50 quilos de queijo, são necessários 600 litros de leite. Segundo a informação que nós temos da média de produção de leite, de que cada vaca produz em média 5 litros, quantas vacas nós precisamos para produzir 600 litros de leite? Opa, e aqui é um pouquinho diferente, está querendo saber o nosso valor de X, né? O X não é a quantidade de vaquinhas? Isso. Aqui é o X e aqui é o F de X, né? A quantidade de leite. De leite, né? De litros de leite. Então aqui, se foram 600 litros de leite, ele quer saber quantas vaquinhas. Isso. Então agora eu vou colocar o 600 aqui, ó, no lugar do F de X, né? Tá multiplicando, basta passar dividindo. E isso vai me dar a quantidade de vaquinhas. Vamos ver. 600 por 5. Bom, 6 por 5 dá 1, sobra 1. Aí fica 10, dá 12. Então fica 120. 120, né? Então precisamos de 120 vaquinhas naquela média ali que foi colocada para uma produção de 600 litros de leite. Então quer dizer que aqueles fazendeiros que costumam vender queijo, olha só, eles querem vender ali, em média, 50 quilos de queijo por dia. Para ele vender 50 quilos de queijo por dia, ele tem que ter uma produção de 600 litros de leite. Ou ele mesmo produz, ou ele compra de produtores próximos. E vai precisar de 120 vaquinhas, né? Que é o caso do nosso laticínio que nós visitamos. Ele tem uma produção lá, mas não é tão grande, porque ele tem um pasto pequeno, então ele faz o quê? Ele compra dos vizinhos ao redor ali o leite. E muita calma nessa hora, né? Na hora da substituição. Ora, vamos substituir no X. Se dissesse a quantidade de vacas, né? E perguntasse quantos litros de leite. E ora, vamos substituir no F de X. Então, você que vai ter que ter essa leitura, essa interpretação para poder realizar a atividade, tá? Então quer dizer que aquelas 2 lâminas que tem lá, onde fala o aqui, e o aqui são meio que os corações pulsantes desse tópico. Isso, o coração da aula é você saber se vai ser aqui ou aqui. Entendeu? Então fica atento. Mas tem mais exemplos, a gente não deixa por pouco. Vamos lá. Mais exemplos na telinha. A produção de leite se dá através da função f de x igual a 5 vezes x, trabalhando na média, não é isso? Onde x é a quantidade de vacas e o f de x é a produção média de leite. Sabendo disto, responda, letra A, quantos litros de leite são produzidos por 1000 vacas? E aqui nós temos que, de novo, ficar pensando, onde a gente tem que substituir? Aqui ou aqui? Agora está falando de vacas. Isso. Então é no X. No X. Né? Então, F de X igual a 5 vezes X. Agora, quem é o X? É o 1000. É o 1000, né? Então, o 1000 agora é a quantidade de vacas que eu vou multiplicar por 5. Então, se eu tiver 1000 vaquinhas, 5 vezes 1000? 5.000. 5.000 litros de leite. Beleza. Pergunta, né? É clara, tá bom? Mais um exemplo, vamos lá? Vamos lá. E assim a gente vai construindo o nosso conhecimento, Isso. né? Elas seguem no mesmo caminho, olha só. A produção de leite se dá através da função f de x igual a 5x, onde x é a quantidade de vacas e f de x é a produção média de leites. E que, com 12 litros de leite, produzimos 1 quilo de queijo. Sabendo disto, responda quantas vacas são necessárias para produzir 120 quilos de queijo mussarela. Opa, aqui tem um problema sério já. Acho que temos que fazer duas continhas Duas aqui, contas, né? Vamos lá, isso. começa aí. Então, a primeira eu vou trabalhar com a função do queijo. Não é isso? 12 litros de leite produz 1 quilo de queijo. Então vai ser f de x igual a 12x. 12x. Onde x é
a quantidade de quilos de queijo, né? Isso. Se eu tenho 120, eu vou substituir no X. X, né? Então, F de 120, né? Isso. Então, o 120 agora é o meu X. Vamos lá? Bom. Se eu fizer 12 vezes 12, 144. 144, acrescentamos um zero. Então, temos aqui a quantidade de litros agora, né? 1.440 litros de leite. Nós estamos produzindo aí com com 120 quilos de queijo, né? Foram necessários 1.440 litros de leite. Aí agora a pergunta é quantas vaquinhas, né? Aí a gente vai voltar aonde? No meu F de X igual a 5x, certo? Vamos lá, espacinho aqui dá assim. F de X igual a 5x. E agora, se é quantas vacas, eu quero saber no X, né? Então, 1.440 vai ser igual a 5 vezes X. 1.440 dividido por 5 vai ser a quantidade de vaquinhas. Vamos lá? Bom, 14 vai dar 2, sobra 4. 44 dá 8. Né? Sobra 4, 40. Então, 288? 288? Isso. Isso, a quantidade de vacas. Vaquinhas, né? Eu preciso. Então, aqui precisaram de 2 cálculos, né? Um usando a primeira função, que é a função do queijo, e o outro, a função das vaquinhas. Então, muita calma nessa hora. Às vezes precisamos fazer dois cálculos, né? Para se chegar ao resultado. Beleza. Certinho? Tudo bem? Certinho. Então, bora lá! Vamos de queijinho se movimentando aí, gostou? Fácil, né? Vocês viram que não é bicho de 7 cabeças, né? E em situações do dia a dia, do cotidiano, a gente conseguiu aí visualizar a matemática aplicada, né? E da mesma maneira, você pode pensar na confecção do doce, do café, de tudo que você tem, você pode criar ali, até porque você tem um padrão já, né, de como que você faz. Você já sabe quanto você gasta para fazer o que você produz. Então, ali você tem já uma modo de estimar quanto você consegue lucrar se você mantiver aquela produção constante, no mesmo ritmo. E falando disso, né, vamos falar um pouquinho de lucro? Vamos. Olha lá na telinha, então. Falando um pouquinho de lucro, o que é o lucro mesmo? O lucro é a diferença entre a arrecadação total com a venda e as despesas na produção. Vimos no vídeo que o lucro é em média de 65%, ou seja, a cada R$100 arrecadado, temos que 35 são de despesas e 65 é o lucro que ele tem. Ah, legal, né? Então é bom entender também essa parte, né? Você pode auxiliar o seu pai, sua mãe aí em casa, né? Na questão dos lucros e fazer esse cálculo aí ajudando eles, né? Beleza. Vimos no vídeo que o lucro é em média 65%, ou seja, cada R$100 arrecadado, 35. E tem a imagenzinha aqui, ó. Em Rondônia, o preço do queijo mussarela custa em média R$30 ali. Bem que acho que aumentou um pouquinho já, né? Tá um pouquinho maior, mas agora, tudo bem. por que a gente fica sempre dizendo essa palavrinha em média, né? Porque cada lugar tem a sua realidade, a gente não tem como afirmar que isso se mantém em todos os lugares, né? Então, cada um tem a sua realidade, tá bom? Beleza. Vamos lá. Vamos calcular o lucro, então? Vamos. Qual será o lucro de um produtor para uma produção de 600 quilos de queijo? Então, bom, 600 quilos, ele vende cada quilo a quantos reais? 30? 30. Então vamos ter que calcular o lucro, né? Primeiro a arrecadação. A arrecadação, né? Vamos dizer, o líquido, o bruto, né? O bruto, né? Vamos então, chamar de AX. Pode ser, né? A arrecadação, né? Vai ser o quê? 600 vezes X. Vezes X, que é o preço. Né? Então, a arrecadação, sabendo que foi de R$30 o quilo, né? Vai ser 600 vezes quem? 30. Vezes 30. Né? Aí, claro, né? Isso aqui é a primeira parte que a gente está fazendo, para depois a gente pensar no lucro, né? Então, a arrecadação de uma determinada pessoa que vendeu 600 quilos de queijo a R$30 o quilo, vamos lá, 3 vezes 6? 18. 18, acrescenta 1, 2, 3 zeros. 3 zeros. Isso mesmo. Então, 18 mil, né? A parte monetária aqui a gente pode colocar só no final, tá bom? Beleza. Agora vamos ver o seguinte, o lucro é 65%.
Uma porcentagemzinha rápida, de maneira bem prática. Uhum. Eu preciso saber quanto é 65% de 18 mil, né? Toda vez que a gente fala 65%, é 65 por 100. Vezes quem? Vezes 18 mil. Aí a gente não precisa usar os dois zerinhos do dinheirinho, tá? monetário, Só né? no final, tá bom? Aí aqui é legal, ó, porque o que a gente pode fazer? Ó, corta, 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 corta. Então vai ficar apenas 65 vezes 180. Fica bem mais fácil, né? Que vai dar exatamente 11.700. 11.700 reais Isso. vai ser o lucro. O restante foi despesa. Beleza. Tá? Ah, mas a gente não trabalhou porcentagem ainda não. Realmente, vai ser no início do segundo ano que a gente trabalha, né, a parte da matemática financeira. Mas é claro, né, tudo faz parte aí, a gente está sempre trabalhando e ensinando vocês um pouquinho além, né, porque tudo é conhecimento. E essa parte aqui é muito vivencial, né, a parte financeira, você trabalha com isso, seu pai aí no sítio, o tempo todo precisa. Uma outra maneira de pensar aqui também, que poderia usar sem usar a porcentagem, era assim, ó, se a cada 100 reais eu tenho 65 de lucro, eu diria o seguinte, quantas vezes os 100 reais cabe no 18 mil? 180. Então eu tenho 180 vezes 65, que foi o final que chegou aqui. É, que foi São o várias cortezinhos. Isso, beleza. Mas aí, aula legal, né? Com muitos exemplos, muita coisa prática. Eu acho que isso se torna bem mais acessível a todos, né? Mas para finalizar, vamos de brincando com os números. E qual é a perguntinha da aula de hoje? Vamos lá? Vamos lá ver. Olha lá na telinha. Quantos cubos nós temos aqui nesta figura? Nessa imagem. Pense e responda. Nós temos 7, 8 9? ou 10? Eu tô vendo só 5. E aí, Vitor, sabe essa? Dá uma olhada aí, ele tá contando. Quantos cubos são nessa imagem? 7, 8, 9. Lembrando que não 10. tem cubo voando aí não, tá? Não. Tá tudo bem apoiado. Estão firmes Firmes. e fortes. E aí, galerinha, então, finalizando a nossa aula, eu acho que foi bem bacana, né? Bastante aprendizado e, claro, sempre trabalhando o estudo da função, cada dia mais a gente vai complementando. E, é claro, preste atenção naquele detalhe para fazer as atividades de sala. Ou é aqui, Ou é aqui. ou é aqui. Aqui ou aqui. Onde é que a gente substitui, tá? Mas já já a gente tá de volta com a revisão. Até lá!